Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós leremos do 24 ao 29. E quero que os irmãos usem de muita compaixão para com a minha vida nessa noite, pois nós teremos um momento diferente daqui para frente, onde a palavra do Senhor, sim, será ministrada, mas de uma forma diferente ao teu coração, para que você relembre essa história maravilhosa que Deus escreveu e vem escrevendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Mateus capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pões em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. 29, porque as ensinava como tendo autoridade, como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Pai, continua falando aos nossos corações. Nosso coração, os nossos ouvidos, Pai, nós desejamos continuar ouvindo a Tua voz aqui nesse lugar. Assim nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que aqui estão e sobre todos aqueles que em casa estão. E, ó Pai de amor, ainda mais eu te peço sobre aqueles que durante os próximos dias, meses, estarão se deparando com esse momento, com esta palavra, com essa história linda e maravilhosa, que esses também sejam edificados para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu olho para essa palavra e me alegro. Quando eu a leio, a alegria entra no meu coração, pois eu penso na nossa história como igreja. Somos um povo que constantemente fomos impactados por Deus a partir da sua palavra. Deus tem ministrado nesse lugar. Como Deus tem falado ao meu e ao teu coração nesse lugar durante esses 48 anos de história. Você crê nisso? Diga amém. Deus falando, o Senhor ministrando, e nós ouvimos a palavra do Senhor. A partir do momento em que nós nos achegamos nesse lugar, nós nos mantemos atentos à voz de Deus, à boa palavra do Senhor, à orientação de Deus para nós. E quando vieram, a partir da palavra que nós lemos, quando desceu a chuva, quando correram as torrentes, quando sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra esta casa, ela se manteve em pé, porque ela estava e está firmada na rocha, que é a boa palavra do Senhor. Amém, queridos? O meu desafio para você nessa noite é: continue ouvindo a palavra. Continue atento à palavra, continue não somente ouvinte, mas praticante da palavra, para que a palavra do Senhor se cumpra na sua vida, e você continue vivendo então o melhor de Deus para esse lugar, em nome de Jesus. Eu vou lhe compartilhar a história, ou pelo menos um pouco da história, ou a história da Igreja Metodista Wesleyana, a partir do meu ponto de vista, a partir do ponto de vista de alguns irmãos que fazem parte dessa história desde o início. E o objetivo principal aqui é glorificar o Senhor, é exaltar o nosso Deus, pelo que Ele representa aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Então tenha paciência comigo e com a história desta igreja, pois eu vou compartilhá-la desde o seu nascimento até a hora que terminar. Pois bem, quanto tempo, pastor? Eu não sei, mas eu espero ser breve com os irmãos nessa noite,
Se bem que é uma noite de festa. E para quem gosta de festa, procura ficar na festa o maior tempo possível. Então aquiete o seu coração e glorifique a Deus com essa linda história, em nome de Jesus. Estou separando essa história por períodos, pastores que estiveram conosco. E eu parto do princípio da fundação, do início de tudo. Em abril de 1974, a família Bueno Vares, sentindo a necessidade de anunciar o Evangelho, resolveram entrar em contato com São Paulo na pessoa do pastor Mário Roberto Lindson, para iniciar um trabalho em nossa cidade. Em maio do mesmo ano, chega a Santana do Livramento o mencionado pastor para verificar as informações e decidir então o que fazer. Em seguida, depois de ouvir as novidades, o que Deus estava fazendo na vida de alguns irmãos, resolve, na orientação do Espírito Santo, fincar a bandeira wesleyana nessa cidade. Você pode dar glória a Deus? Realiza a primeira reunião onde explica todas as normas da igreja aos irmãos. Após muita oração, deixa o trabalho em nossa cidade em fase de organização, ligado diretamente à igreja de São Paulo, sob a liderança de Jobair Alves Vares. Passam a fazer parte dessa nova célula Jobair Bueno Vares, Olga Alves Vares, Lilian Alves Vares e Jobair Alves Vares. 2 meses mais tarde, na segunda visita do pastor Mário Roberto Lindson, a igreja já contava com outros irmãos, a saber, Sidnelmo, Deli, Orestes, Senhorinha, Rosa, Emiliana, Adir, Marisa, Cátia e Boris, os quais foram recebidos como membros na oportunidade. Nesta vinda do pastor Roberto, é realizada a primeira ceia e o primeiro batismo. A igreja, com a graça de Deus, ia crescendo e se fortalecendo. A frequência aumentava dia a dia. Chega um momento em que os irmãos, sentindo a necessidade de um espaço maior, resolvem locar um prédio localizado à rua 13 de Maio. Quem lembra? Esquina Barão do Triunfo, e pede um pastor a fim de cuidar e atender as necessidades do rebanho. A data da locação, 18/10 de 1974. Essa data é tida como a fundação oficial da Igreja Metodista Wesleyana em Santana do Livramento. Pastor usado naqueles dias, pastor Mário Roberto Lindson, homem de Deus. No ano de 2002, quase aos 80 anos de idade, ele fora convidado para pregar na igreja de Vila Nive, em que eu pastoreava como ajudante do pastor Roberto na ocasião. Ele estava viajando e o pastor Mário Roberto entrou pelo corredor central, com muita dificuldade de caminhar, cabelos brancos. Ele entra pelo corredor central, é levado, carregado até o púlpito, e ele então se segura no púlpito e diz ao irmão que o carregou: agora pode deixar para mim, e daqui para frente é comigo e o Senhor. E ele foi usado tremendamente naquele dia. Inúmeras pessoas, como era de costume no seu ministério, vieram à frente, se rendendo ao Senhor, se entregando ao Senhor. Mas não é isso que eu quero vos contar, porque o que me chamou a atenção nesse homem, que foi instrumento nas mãos de Deus para que milhares de pessoas se rendessem ao Senhor, e instrumento nesse lugar, ao terminar a sua mensagem, a sua palavra, aquele momento, ele vira-se para mim e diz: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim, para que Deus me capacitasse a continuar cumprindo o meu chamado, o meu ministério. Quase 80 anos. E naquela noite eu tive o privilégio, não de orar por ele apenas, mas de orar com ele. Homem que Deus usou com os demais irmãos para o início dessa obra. Esse período da história mostra uma igreja sendo forjada pelo poder do Espírito Santo, homens e mulheres que agiram em coragem, em busca de um grande sonho, que para a glória de Deus se tornou realidade. E a palavra que define esse período é coragem. Diga para a pessoa que está ao seu lado: coragem, irmão. A palavra que define o início dessa linda história é coragem. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7,
Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e nem do encarcerado, diz Paulo a Timóteo, e nem do que passamos. E é isso que Deus fala ao seu coração nessa noite, que sou eu, ele diz, pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O que nós devemos continuar compartilhando com aqueles que hão de se achegar a esse lugar. Não se envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, e do que nós passamos nesse lugar como igreja. Não se envergonhe disso, porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, para que a sua vontade se cumpra nas nossas vidas. O primeiro período da história desta igreja, eu resumo em uma palavra: coragem. Em 1975, no início do ano, chega em nossa cidade pastor Silmar Correia Coelho, acompanhado do bispo Gessé Teixeira de Carvalho. Esse, cheio de vontade, não tinha nada com coisa nenhuma, mas cheio de vontade. Um menino, segundo o testemunho de muitos, mas cheio de vontade. Inexperiente aos olhos de outros, mas cheio de vontade. Este cheio de vontade e direção de Deus assume a igreja e passa a conhecer então os irmãos. Proclama grandes desafios, muita oração e muito trabalho. Um dos primeiros desafios foi de conseguir um terreno para que a igreja pudesse construir o seu templo. Alguns irmãos foram usados por Deus para que isso pudesse se tornar realidade, e poucos meses depois a vitória chegou. Aleluia! Em 9 de março de 1975 acontece a nossa primeira assembleia, onde foram eleitos pessoas que estão entre nós, pessoas que estão conosco nessa noite, pessoas que até hoje fazem parte da nossa história. Aleluia! Em 9 de março de 1975 acontece a nossa primeira assembleia, onde foram eleitos Jobair Alves Vares a presbítero, Jobair Bueno Vares e Sidnelmo a diáconos, Kátia Vares Chimeriz a superintendente da escola bíblica, e Olga Alves Vares a noticiarista e agente de literatura, e Sidnelmo a secretário. O início da nossa história. Em junho de 1975, pela graça e misericórdia do nosso Deus, de coração sensível de alguns irmãos, é iniciada a construção do templo. Aleluia! E por que eu coloquei aqui coração sensível? Porque quando há sensibilidade da nossa parte, os milagres acontecem. Não feche o seu coração para a obra que Deus está realizando nesse lugar, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em 28 de outubro do mesmo ano, é apresentada a primeira criança na igreja. Quem o conhece? Telmo Montenegro Soares. Primeira criança, filho de Sidnelmo e da Adeli. Primeiro bebê sendo apresentado. Em novembro de 1975 é realizada a segunda assembleia, e até esse momento a igreja já tinha 30 membros. Aleluia! Em dezembro desse ano, visita a nossa igreja o bispo Gessé Teixeira de Carvalho, com a finalidade de inaugurar a primeira fase da construção do templo, parte térrea. Já estávamos no prédio novo, aleluia. Em 24 de abril de 76 é realizado o primeiro casamento na igreja dos irmãos Edson e Sônia Custódio. Eu não os conheço, mas você provavelmente os conhece. Os mais antigos conhecem. Faz parte, é a nossa história. O departamento de jovens, em julho do mesmo ano, com recursos próprios do departamento, atenção juventude, deixando de participar às vezes, que não é o caso, o nosso caso aqui, em função de falta disso, daquilo, daquele outro. Olha só, o departamento de jovens, em julho do mesmo ano, com recursos próprios do departamento, consegue locar um ônibus para participar da Convenção Nacional de Jovens pela primeira vez. Aleluia! A contar desse ano, a igreja passou a ter todos os cargos preenchidos, votados em assembleia. Em 9 de maio de 1977, parte para o Senhor o irmão Jobair Bueno Vares, um dos fundadores da igreja nesta cidade. Durante a gestão do pastor Silmar, ocorreram muitas campanhas evangelísticas e muitos pastores nos visitaram, entre eles pastor Odilon Cruz. Eu estava pensando aqui, pastor Júlio, quando eu resumia, na verdade, esse histórico, pastor Odilon foi estratégico. Ele veio conhecer a terra primeiro para depois vir pastoreá-la.
né? É exatamente o que aconteceu. Durante a gestão do pastor Silmar, muitas campanhas e muitos pastores nos visitaram, entre eles o pastor Odilon Cruz. Você verá quem será o próximo pastor agora. Ele veio, conheceu a terra, né? E depois então retornou. Neemias, Ronaldo, o missionário Atílio, a irmã Ermelinda, não os conheço, com exceção do Odilon. O bispo Gessé esteve por 3 vezes em nossa cidade. A mãe era o desejo do seu coração em ver a obra crescendo nesse lugar. 3 vezes em nossa cidade durante essa gestão. Em 5 de novembro de 79, o irmão Gaspar é recomendado para a Secretaria-Geral de Educação Cristã, a fim de ingressar no seminário. Pastoreou Pelotas. Conheço a história do pastor Gaspar, o pastor Júlio conhece a história do pastor Gaspar lá em Pelotas. Falar em pastor Gaspar lá em Pelotas é mexer com a história da igreja em Pelotas. O que Deus fez através desse homem. Nesse ano ainda, os irmãos Breno, Volci e Sidnelmo, acompanhados pelo pastor Silmar, visitam a cidade de Uruguaiana com o objetivo de abrir um ponto de pregação. Esse período da história, minhas palavras, mostra uma igreja viva, em pleno crescimento, se estabelecendo. Mostra irmãos com um coração no reino, dispostos a investir, a trabalhar e a renunciar, como deveria ser até hoje. Investimento, trabalho, renúncia da parte da igreja em prol daqueles que estão se achegando. Palavra que define esse período, no meu ponto de vista, talvez é diferente no seu que viveu, mas para mim que estou de fora e que vivi apenas ouvindo a história, eu defino esse período como perseverança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor, o teu trabalho, o teu investimento, a tua renúncia não é em vão. Não é vão, irmãos. A história nos mostra isso. A história que Deus escreveu nesse lugar nos mostra isso. Diga para a pessoa que está ao seu lado: perseverança, irmão. Em 1980, recebemos, olha só a estratégia, nosso segundo pastor, Odilon Cruz, e sua esposa Miriam. Ele pastoreia a igreja apenas por 1 ano. E por motivo de enfermidade é transferido para Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. As más línguas dizem que foi por causa do frio do Rio Grande do Sul. Ele acabou tendo problema no coração, teve que se submeter à cirurgia e retornou ao Rio de Janeiro. Então, pois bem, apesar de pouco tempo, motivou a juventude que, inspirados por Deus, formaram um grupo denominado Patrulheiros. Quem lembra aí dos patrulheiros, dá um glória a Deus. Olha lá, uns 4 deram glória a Deus. História. É história. É por isso que nós devemos ser gratos ao Senhor. É história, irmãos. Não há como nós apagarmos a nossa história. Patrulheiros com a finalidade de ganhar almas para Cristo. Fizeram parte da patrulha Clóvis Dutra, hoje pastor de Porto Alegre. José Pedro Dutra, hoje pastor em São Paulo. Jorge de los Santos e outros que a lista aqui era grande, mas só eu trouxe os mais conhecidos dos irmãos, né? Todos hoje pastores, mas alguns outros que foram instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso naqueles dias. Deus os usou de forma maravilhosa, e cresciam no conhecimento e na graça, e cada vez mais eram impelidos a buscar a presença do Senhor. Esse período da história mostra uma igreja forte, e mostra também uma igreja evangelista. Eu não estou falando de campo missionário aqui, pois nós vamos chegar a essa realidade. Eu não estou falando do campo missionário. Eu não estou falando de sair para fora a fim de fazer missões. Não, eu estou falando simplesmente em pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a todas as pessoas que nos forem possíveis. Nos deixando ser instrumento nas mãos do Senhor. Mostra uma igreja forte, mostra uma igreja evangelista. E a palavra que define esse período para mim, disposição. Disponha o seu coração para continuar fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Posso ouvir um amém?
1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, novamente, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Repito o texto porque a ideia é a mesma. O vosso trabalho não é vão. Em 1981, assume o trabalho o pastor Daniel Ferreira Lima. Pastor Daniel Ferreira Lima, obrigado pelo trabalho realizado nesse lugar. Pastor Odilon, obrigado pelo trabalho realizado nesse lugar. Pastor Silmar, obrigado pelo trabalho realizado nesse lugar. Em 1981, assume o trabalho o pastor Daniel Ferreira Lima, juntamente com a sua esposa Eunice. E dá um passo muito importante em relação ao campo missionário, reativando a obra em Uruguaiana e no Uruguai, e inicia o trabalho na cidade de Pelotas, Santa Maria. A igreja metodista avançava pelas cidades vizinhas, cumprindo a sua missão, pregando o evangelho e fazendo muitos outros discípulos. Glória a Deus. Ainda no tempo do pastor Daniel é retomada a construção do templo, parte superior, onde em resposta de muito trabalho e amor por parte da igreja, Deus realizou muitos milagres. Entre eles, ele faz questão de compartilhar quando ele fala a respeito de Santana do Livramento, de um irmão que caiu lá de cima. E de repente ele está no andaime, na parte de cima do templo, em forma de mutirão, e ele some do nada, e não foi arrebatado. Ele cai lá de cima, e podia ter morrido, mas não morreu, para a glória do Senhor. E ele compartilha isso como um milagre de Deus, como intervenção do Senhor. E eu creio nisso, irmãos, pois esse período da história mostra realmente uma igreja que viveu o sobrenatural do Senhor, uma igreja missionária, uma igreja disposta que pelo trabalho realizado e amor demonstrado, desejava ver as promessas do Senhor se concretizando. E a palavra que define esse período, no meu ponto de vista, é missões, uma igreja missionária. A igreja metodista wesleyana em Santana do Livramento é uma igreja missionária. Nos preocupamos, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. O segredo está aqui na capacitação do alto, porque nós continuamos buscando o Senhor, clamando o Senhor, derramando o nosso coração diante do Senhor, porque nós acreditamos na capacitação do alto, no poder que vem de Deus em relação à nossa missão como igreja. E porque nós cremos nisso, nós continuaremos buscando o Senhor de todo o nosso coração, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos levante, para que o Senhor cumpra a sua missão em nós e através de nós. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis, promessa de Deus, para quem deseja ser instrumento nas suas mãos, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Uma igreja missionária. Em 1984, o pastor Daniel é transferido para São Paulo e assume então o pastor Roberto Amaral. Pastor Roberto, muito obrigado pela sua dedicação e amor demonstrado para com essa igreja. Irmã Márcia, muito obrigado pelo trabalho realizado nesse lugar. Pois bem, eles assumem a igreja. Em 18 de setembro de 1985, parte para o Senhor a irmã Emiliana, a mais idosa de todas, com mais de 100 anos. Olha só que tremendo isso, irmão. Que privilégio viver mais de 100 anos. Só coisa de wesleyano mesmo. Só pode ser. Pois bem, também nesse enviado para o seminário, o irmão Ronaldo Cabreira dos Santos. Quem é esse Ronaldo Cabreira dos Santos? É o filho da irmã Mirta, irmão. Quem é Ronaldo Cabreira dos Santos? Hoje bispo da 4ª região eclesiástica da igreja metodista wesleyana. Você pode dar glória a Deus? Partiu desse lugar, deu trabalho à junta diaconal no passado, correndo de um lado para o outro aí como criança, e hoje está servindo ao Senhor na 4ª região como bispo,
sendo ele instrumento nas mãos do Senhor. Olha a nossa história, que linda e maravilhosa história. Em 1986 ocorre a consagração dos pastores José Pedro Dutra de Dutra e Jorge Luiz de Los Santos Mendieta. Durante essa gestão são emancipadas congregações de Formigueiro, Santa Maria e Uruguaiana. Aleluia! Em 18 de outubro do mesmo ano, com a presença do bispo Gessé, novamente o bispo Gessé, com um coração missionário, no campo missionário, isso nos é exemplo. Não é diferente com o bispo Joedir, pois ele só não está aqui nessa noite, pois estaria, se ele não tivesse um compromisso hoje no Rio de Janeiro, mas essa semana já está descendo para cá, para estar conosco. E em todos os momentos, quando nós ligamos, quando nós precisamos, imediatamente ele se coloca à disposição. Teve como exemplo o pai, um bom exemplo. Em 18 de outubro do mesmo ano, com a presença do bispo Gessé e sua esposa Irmanaí, do pastor Oséias e outros irmãos de São Paulo, o templo agora totalmente concluído é inaugurado. Glória a Deus! Glória a Deus pela inauguração do templo. Glória a Deus pela história que o Senhor escreveu ali naquele lugar, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Glória a Deus por todos aqueles que se renderam diante do Senhor naquele lugar, seja na parte de baixo, seja na galeria, seja na parte de baixo do templo, quando ele foi construído, na parte de cima, ou na galeria. Glória a Deus, porque o Senhor o levou àquele lugar, e hoje faz parte das nossas vidas, da nossa história. Você pode dar glória a Deus por isso? Em 1987, o trabalho em Dom Pedrito é aberto como resultado das atividades desenvolvidas pela comissão, o Ministério de Evangelismo. Na época era comissão. Dentro dessa gestão foram realizadas campanhas e estiveram conosco, olha só, coração missionário aqui, pastor Mário Roberto Lindstrom, pastor Silmar e a sua esposa. Nesse mesmo ano inicia-se também, vou repetir, nesse mesmo ano inicia-se também o seminário para obreiros leigos, com os seguintes professores: pastor Roberto, José Pedro, Márcia Amaral, Cátia Chimeris, e foram concluintes desse curso, no primeiro seminário para obreiros leigos. Quem, pastor? Vamos lá, está entre nós aqui, pelo menos uma delas está entre nós aqui, aleluia. Cleia Torres, Eloá Falcão, que já partiu, Fermina Pires, Loide Martins, Maria Marina, Sandra Torres, glória a Deus, Marli Fátima, Vanderlei Becker e Zenir Machado. Você pode dar glória a Deus, irmão? Aleluia, estão entre nós. Entrando agora ali, digo, Zenir, primeiro seminário para obreiros leigos. Não é por acaso que estão firmes até o dia de hoje. Em 1º de agosto de 1988, parte para o Senhor a irmã Olga Alves Vares, uma das fundadoras da IMW nesta cidade. Esse período da história, e eu estou falando sobre fundação, mostra uma igreja em pleno crescimento, uma igreja madura, estruturada, marcada por evangelismo, visita e um ministério pastoral ativo, que apesar das dificuldades, das lutas e batalhas daquele momento, ambos se mostraram firmes, como estão firmes até o dia de hoje, para a glória do Senhor. A igreja visitando, quando eu penso em pastor Roberto, quando eu penso em irmã Loar, quando eu penso na história dessas mulheres que passaram por nós, eu me alegro no Senhor, pois como fruto desse ministério, do que Deus fez, nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui. E a palavra que define esse período, no meu ponto de vista, embora ainda podendo viver momentos gloriosos, como viveu para frente, eu defino esse tempo do pastor Roberto como plenitude, porque eles viveram uma plenitude naqueles dias, viveram inauguração do templo, do sonho concretizado, a igreja crescendo, as coisas acontecendo. E a palavra que eu escolhi para esse momento é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve. E eu fiquei pensando no pastor Roberto, pensando nisso,
né, e compartilhando esse texto com os irmãos, né? Já esteve conosco algumas vezes aqui, mas pense no texto: escrevo-te essas coisas, esperando em ver-te em breve, senão aqui na glória, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, irmãos. Que nós possamos, como igreja metodista wesleyana, aqui nesse lugar, continuar como coluna e baluarte da verdade. Você deve ser coluna e baluarte da verdade. Dá uma sacudida no abençoado do lado aí, diga assim, ó: é com você que Deus está falando, é você que Deus quer levantar nesta noite, para se tornar coluna e baluarte da verdade nesse lugar, para que a história continue, com pessoas diferentes, sim, mas a história é Deus, o mesmo Deus que está escrevendo nesse lugar, através da sua vida, através da vida desses irmãos, desses pastores, através das nossas vidas, através da sua vida. Deus cumprindo a sua palavra, Deus abençoando o seu povo. Plenitude é a palavra que define esse período. No início de 1991, recebemos o pastor Wagner Lúcio de Moraes e sua esposa, irmã Rosane, vindo do Rio de Janeiro. Aqui chegando, trouxeram consigo algumas inovações que marcaram a nossa história como igreja. Entre elas, os cultos de terça-feira, falando de libertação, de cura divina, e a instituição na época dos grupos familiares. Nós somos fruto dos grupos familiares daquela época. Quando nós nos convertemos, imediatamente nós abrimos a nossa casa, e existem vários pastores hoje, wesleyanos, que são fruto do nosso trabalho, do trabalho que foi realizado dentro da nossa casa simples, humilde naqueles dias. Laurinha fazia uns bolos maravilhosos, pelo menos eu achava. Nós limpávamos a casa toda de carpete, não tinha aspirador de pó. Antes da conversão tínhamos uma feiticeira. Quando nós nos convertemos, nós expulsamos ela de casa. E quando nós terminávamos de limpar a casa, era aquela polvadeira pentecostal assim, pois tirava o pó para receber os irmãos. As coisas começaram a acontecer de uma forma tremenda, e a sala não comportou mais o número de pessoas, e nós fazíamos as reuniões no pátio da nossa casa. Eu cortava a grama de tesoura, para não cortar com a máquina, para não esfiapar a grama, para que os irmãos pudessem sentar, coisa de pastor Kleber Daniel. Uma tarde de joelho, cortando grama de tesoura no fundo do pátio. Nós colocávamos as cadeiras, almofadas, e ali as pessoas se achegavam, e ali elas se rendiam diante do Senhor, para a glória de Deus. Essa é a nossa história. E hoje nós temos uma casa bela, hoje você tem uma casa bela, hoje nós temos um sofá maravilhoso, hoje nós temos cadeiras, e muitas cadeiras, e não abrimos a nossa casa para isso. E temos dificuldade quando o pastor desafia os irmãos a abrirem as suas casas, a minha casa, fruto do meu trabalho. Pois é, quem sabe se você tivesse uma casa simples, como tínhamos no passado, não se preocuparia em relação a isso. Depois do término da reunião, era farelo de bolo para todos os lados, começava tudo de novo, e era feito com alegria, com muita alegria no nosso coração, pois a obra que Deus tinha realizado nas nossas vidas era tremenda, era maravilhosa. Eu compartilho que foram nesses dias, em dias em que passamos por muitas lutas, muitas batalhas, e que eu pensava às vezes em não vir ao culto. Lembrava que se eu não viesse, a irmã Marta Vaqueiro ia bater na minha casa no outro dia, para saber por que eu não tinha ido, e eu pensava, então vou ter que ir. E muitas vezes eu vim porque eu pensava, ela vai vir, e eu não vou ter o que dizer para ela. Meu filho, por que tu não fosses no culto ontem? Então, sabe o que é? Eu não tinha justificativa. Na maioria das vezes nós não temos justificativas em relação às coisas de Deus. Nós simplesmente decidimos por não fazer. Mas as coisas eram mais simples no passado, e fazíamos por amor, com amor, e Deus nos honrava.
E os milagres aconteceram. E naqueles dias, então, o pastor Wagner inovou e trouxe os grupos familiares. O primeiro grupo iniciou no dia 15 de março de 1991, na casa do Boris e da Cátia. E, se eu não me engano, permaneceu até antes da pandemia, um pouco antes da pandemia aí. Casa aberta para pregar o Evangelho. As mudanças naqueles dias, atenção irmãos, preocupados com mudanças nesse lugar. Atenção irmãos. Pastor, que negócio é esse de treliça agora aqui? Foi para o evento da juventude, irmãos, que nós deixamos para o culto de hoje, e vai ficar para o encontro das mulheres esta semana agora. Era só o que me faltava, treliça na igreja com luzes no altar. Se faltava, completou, não falta mais, está aí a benção. Levanta as mãos aos céus e glorifica a Deus. É para aplaudir de pé. Se faltava, não falta mais. Mudanças. As mudanças naqueles dias, embora desafiadora para alguns, levou a igreja a um crescimento expressivo para a glória do Senhor. Eu lembro, não me contaram, eu vivi, eu participei daquele cinema lotado, pinhado de pessoas. Ah, pastor, não tem dia, irmãos. Em relação ao que aconteceu ou não aconteceu, o culpado nunca foi o Senhor, fomos nós. Como resultado desse crescimento, fomos obrigados a deixar o templo inaugurado na gestão do pastor Roberto Amaral e alugar um cinema que estava desativado no centro da cidade. A igreja viveu um tempo que marcou a vida de muitos, aleluia. Em fevereiro de 1996, aqui o homem, fevereiro de 1996, o irmão Júlio Gobi, quem o conhece? Dá um glória a Deus aí. É poucos que conhecem, pastor. É que eles se conhecem como pastor, não como irmão, né? Esqueceram que tu és, antes de ser pastor, irmão em Cristo. Pois bem, em fevereiro de 1996, o irmão Júlio Gobi foi enviado para o seminário Betânia, na cidade de Camaquã, e depois disso os outros seguiram. Esse período da história mostra uma igreja disposta a viver o sobrenatural de Deus, e a palavra que define esse período é crescimento. Eu vou repetir, esse período da história mostra uma igreja disposta a viver o sobrenatural de Deus, as mudanças. Toda mudança gera transtorno, sim, gera transtorno, mas se vem do coração do Pai, é necessário às vezes alguns transtornos na sua vida. Se você quer coisas novas, faça coisas novas. Não queira coisas novas fazendo as mesmas coisas todas as vezes. Não queira receber o poder do Espírito Santo de Deus para cumprir o seu chamado, a sua missão, vindo uma vez por mês na igreja apenas. Esquecendo-se que toda terça, toda quinta, nós estamos aqui de joelhos dobrados, orando, clamando, chorando, em busca desse poder que vem do alto, para que o Senhor continue nos usando como igreja nesse lugar. E a palavra do Senhor se cumprindo. Uma igreja disposta a viver o sobrenatural de Deus. E a palavra que define esse período então é crescimento. Atos 2, do 42 a 47, eu vou resumir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e estavam juntos, louvavam a Deus, e contavam com a simpatia do povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, Deus abençoando a sua igreja. Nós trabalhamos e Deus é quem opera os milagres nesse lugar. Deus honrando a nossa fé, Deus honrando o seu povo, Deus abençoando pessoas. Essa é a sua história, essa é a nossa história. Deve haver gratidão no nosso coração por isso, amém, queridos? Estamos quase lá, porque são só 48 anos, imagina se fossem 100, mas eu volto no 100, para compartilhar com vocês. Em 1997, assume como titular o pastor Almir Alves Goulart. Nesse período a igreja enfrentou algumas batalhas, mas perseveramos, lutamos e vencemos, pois cremos que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Em Deus nós fomos mais do que vencedores, e eu não digo pelo que eu ouvi, porque eu estava lá no tempo de choro,
Com o pastor Almir, eu estava lá, nós estávamos lá, trabalhando, chorando. Tempo do pastor Almir, diácono Kleber, diácono Cléo, irmã Amália, Laurinha, limpando 850 lugares no Colombo, também era uma glória. Tu varria, a poeira levantava, quando ela descia tinha que passar pano em todos os bancos, todos, um por um, e depois passar pano no chão, responsabilidade nossa. Há uma mordomia hoje muito grande, e nós precisamos voltar à essência e valorizar aquilo que é importante para nós, as coisas simples, como trabalhar para o Senhor, como fazer parte dos mutirões, dos desafios, o ficar até mais tarde, o trabalhar até mais tarde, o chegar mais cedo, 1 hora, 2 horas mais cedo, para quando você chegar, para quando os demais chegarem, estiver tudo pronto, organizado, bonitinho, arrumado. Para que isso acontecesse aqui, eles chegaram 2 horas antes, os diáconos chegaram 2 horas antes, 1 hora antes, vão embora 1 hora depois, 2 horas depois. Isso é serviço cristão, e assim nós devemos continuar, amém, queridos? Em Deus fomos mais que vencedores. Pastor Almir, escolhido por Deus para nos pastorear, foi um homem sábio e corajoso, bravo. Pastor Almir, bravo, dava umas batidas na mesa às vezes, uma reunião de junta, que só Jesus na causa, bravo, mas foi homem de Deus, foi sábio e foi corajoso. Deus o usou com muita sabedoria nesses momentos difíceis, e fomos tremendamente abençoados. Você pode dar glória a Deus? Em fevereiro de 1997, foram enviados ao seminário Betânia, os irmãos Sérgio Augusto, Sandra Mara, Kleber Daniel e Laura Adriana. Julho em 96, Sérgio e Sandra em 97, Kleber e Laura em 98. Ele fez 4 anos no Betânia, fez 2, voltou para fazer um prático, é isso, né, pastor? E retornou para fazer o 4, por isso nós nos encontramos lá no seminário, né? Sérgio fez da mesma maneira, e nós fizemos 2 anos, e fomos chamados para terminar o seminário em São Paulo, em Guarulhos, São Paulo. Fizemos 3 anos, em 2 em São Paulo, em função da diferença de matéria, fomos os primeiros a ir para lá. Depois disso foi o Sérgio, o Júlio, e depois disso, não, ao contrário, primeiro foi o Sérgio e depois foi o Júlio. Ele foi o primeiro para o Betânia, Sérgio o segundo, Kleber e Laura o terceiro. Nós fomos os primeiros para Guarulhos, Sérgio o segundo e Júlio o terceiro, inverteu. Momento de Deus. Esse período da história mostra uma igreja disposta a não desistir das suas promessas. Eu vou repetir para você dar glória a Deus aí. Esse período da história mostra uma igreja disposta a não desistir das suas promessas, que não se guia por vista, irmãos, que não olha a circunstância. Essa igreja é marcada por uma igreja que não se guia por vista, que não olha a circunstância. A palavra que define esse período, resiliência. Define esse período em que o pastor Almir Alves Goulart pastoreou esta igreja. Jeremias 29:11 diz: porque eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Olha que tremendo isso aqui, palavra de Deus. Pois eu sei, diz o Senhor, os planos que tenho a vosso respeito. Deus planejando por você, Deus planejando pela sua igreja, pelo seu povo. Esta é a promessa do Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. No ano de 1999, estou chegando no fim, chega a Santana do Livramento, o pastor Vanderlei Baptista de Melo, juntamente com a sua esposa a missionária Solimar, que com muito amor conseguiu a unidade da igreja, e esta voltou a sonhar e crescer, tornando-se uma igreja madura.
Com a aquisição de novos terrenos, iniciamos a construção do novo templo, do novo salão, que hoje é o salão social aqui, e o início do grande templo para a glória do Senhor. É o lugar onde nós estamos hoje, pelo menos por enquanto. Como assim por enquanto, pastor? Vamos sair daqui agora, só que nos faltava. Nós deixar o templo que Deus nos deu. Não foi o que aconteceu no passado nessa igreja? Se tivermos que trocar esse templo por 10 vezes maior, nós vamos trocar, amém, queridos? Desafios em relação à mudança. Está ótimo aqui, pastor, para você. Mas outros tantos vão se chegar, creia nisso. Até aqui, 25 anos se passaram, momentos de muitas lutas e grandes vitórias. Nessa época, a igreja começa a viver uma nova e maravilhosa fase. É instalado também um polo do Ser Forte, sob a coordenação do pastor Rodrigo Santiago, que hoje está em Santa Maria. Esse período da história mostra uma igreja estabilizada novamente, pronta para voltar a ser a igreja que Deus sempre sonhou. E a palavra que define esse período é restauração. A palavra que define o tempo em que o pastor Vanderlei Baptista, hoje no Senhor, pastoreou nesse lugar, é restauração. O Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Em 2013, então, chega à cidade de Santana do Livramento o pastor Elias da Silva Aguiar, juntamente com a sua esposa, irmã Ângela Aguiar. Deu continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado, resgatando a confiança da comunidade em relação à igreja. Isso foi tremendo, irmãos. Isso foi tremendo o que Deus fez a partir da vida do pastor Elias. Foi maravilhoso, como Deus restaurou também. A palavra que vai definir esse período, eu vou voltar aqui depois, é aprovação. A igreja passou pela prova e foi aprovada. Aleluia. Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Pois bem, deu continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado, resgatando a confiança da comunidade em relação à igreja. A construção continua desse templo. E no final de 2010, preparando-se para receber o primeiro concílio regional da 5ª região eclesiástica, luta-se com todas as forças para terminarmos o novo templo e por fim realiza-se uma pré-inauguração. E nós saímos do salão social na época para o templo. E essa história de transição é linda e maravilhosa. Foi o que Deus fez para a glória do Senhor. Nesse tempo foram abertos novos trabalhos e novas conquistas foram alcançadas para a glória de Deus. Esse período da história mostra uma igreja aprovada, que não tinha do que se envergonhar. Não tinha do que se envergonhar. O nome da igreja metodista wesleyana fez a diferença na cidade naqueles dias. A boa administração do pastor Elias, trabalho realizado por ele, glorificou o Senhor e edificou a sua igreja. Timóteo diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É Deus falando ao teu coração nesta noite. É Deus falando conosco nessa noite. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, corretamente a palavra da verdade. Posso ouvir um amém? Pois bem, chegamos a esse tempo, para encerrar. Em janeiro de 2011, então, chega o improvável. O senhor colocou aqui? Não coloquei. Em janeiro de 2011, assume a Igreja Metodista Wesleyana em Santana do Livramento, o pastor Kleber Daniel Walter Chaves e sua esposa missionária Laura Adriana, com seus filhos Tiago e Thaís. Eu disse esses dias que a nossa história começou com 2, e hoje nós somos 6 para a glória do Senhor, e está crescendo. Guarda aí, Thaís.
Não te empolga. E com muita graça e sabedoria tem dirigido esse tempo de Deus para as nossas vidas. Isso aqui não foi eu que escrevi não, tá? Eu só resumi esse histórico, parte dele. Não pense que o pastor Kleber está se achando aqui. Estou lendo o que for escrito. Procuramos lembrar, aqui é coisa minha, procuramos lembrar as promessas de Deus para esse lugar. E decidimos trabalhar para vivê-las. As misericórdias do Senhor nos alcançaram. E começamos a experimentar o que Deus nos prometeu. Aleluia. E começamos a experimentar, não o que Deus nos prometeu no início da minha caminhada com os irmãos, como pastor nesse lugar, mas começamos a experimentar as promessas de Deus do início desta obra, desde o início desta igreja. Nós começamos então a experimentar o sobrenatural do Senhor. Queremos fazer menção também aos pastores. Maurício, se ele ouvir, obrigado pelo trabalho realizado nesse lugar. Pastor Fábio, que não só fizeram parte dessa história, mas que fizeram história juntamente conosco, pois deixaram saudades, pois foram instrumento nas mãos do Senhor, para nos abençoar como igreja também. Obrigado, Maurício. Obrigado, Fábio, pelo trabalho realizado. Também os pastores Júlio Gobi, Ângela, Daniel, Felipe Furtado, Fernanda, Davi, ambos também filhos da casa. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Embora o pastor Júlio e Ângela tenham vindo também do contexto metodista do Brasil, somos uma família, filhos da casa, para a glória e honra do Senhor. Pois bem, que somaram, pastor Júlio, pastor Felipe, que somaram e têm sido instrumento nas mãos do Senhor, segundo o dom que o Senhor lhes entregou, para que cada promessa da parte de Deus se cumpra nesse lugar. E aqui rapidamente eu vou compartilhar, eu esqueci de muitas coisas, espero que sim, que tenha esquecido mesmo, um pouco que Deus fez. Me ajuda aqui, pastor. Durante esses 12 anos, que completo agora em dezembro, pela primeira vez eu compartilho isso com os irmãos, faço menção desse tipo de coisa, mas eu acho que vale a pena no dia de hoje compartilhar com vocês, isso porque esse é o meu último culto como vosso pastor até o concílio. No domingo que vem, se o Senhor permitir, eu vou estar visitando a nossa igreja em Uruguaiana. No outro domingo já estarei em Curitiba para o concílio, se o Senhor permitir, se as coisas acontecerem até lá. Senão, em função do meu pai principalmente, eu fico e nem no concílio eu vou. Como resultado, chegamos à fase final da construção do templo, e Deus é testemunha do quanto nós gastamos, dos desafios, nos bancos, por exemplo, naqueles dias. Chegamos à fase final da construção do templo, concluímos também, e quando eu digo templo, todo o templo aqui, forro, ar-condicionado, fiação, parte lá embaixo, as salas todas. A segunda parte da obra da congregação da Carolina, hoje igreja, pois quando nós chegamos aqui era congregação, e arrecadava R$ 1.800 por mês como congregação. Hoje arrecada 16, 17, 18, 19, 20 mil reais por mês, está crescendo para a glória do Senhor. Igreja formada. Compramos um terreno de 4 hectares para a construção do nosso acampamento, que ainda é sonho, embora a pandemia tenha nos atrasado, ainda é sonho. Voltamos a ser uma igreja missionária, auxiliando as pequenas igrejas ao redor. Eu quero lembrá-los que quando nós chegamos aqui em Santana do Livramento, a igreja investia na época em missões R$ 750 por mês só. Nós triplicamos, quadriplicamos, multiplicamos por 10, multiplicamos por 15 vezes o valor do investimento no campo missionário. Tem muita gente que hoje conhece o Evangelho por fruto da tua fidelidade. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Às vezes eu sei que nós deveríamos investir mais aqui, eu sei disso,
mas há uma palavra do coração de Deus, e eu quero até o fim ser obediente ao Senhor, a essa palavra, para não fechar a mão, e continuar investindo no campo missionário. Voltamos a ser uma igreja missionária, auxiliando as pequenas igrejas ao redor, pois a Igreja Metodista Wesleyana do Livramento sempre foi reconhecida como um celeiro de profetas e igreja investidora. Sustentamos por muitos e muitos anos o trabalho missionário no Uruguai, Montevidéu e Jum, por muitos anos. Nós enviamos 5 mil reais, 6 mil reais por mês do nosso caixa para o trabalho no Uruguai. E a igreja está lá para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Em Uruguaiana, por anos, investimos. Santa Maria, investimos. Dom Pedrito, investimos. Rosário do Sul, investimos. São Gabriel, investimos. Ah, mas não tem igreja em Rosário do Sul. Mas a palavra foi pregada. Não estará sobre os nossos ombros, né, pastor? Essa responsabilidade. Nós cumprimos a nossa missão, nós fomos lá, nós levamos o Evangelho, nós corríamos no domingo, nós saíamos do seminário muitas vezes aqui, de manhã, depois de dar aula, corria a Rosário, pregava, fazia o culto, voltava para o seminário. Teve um ano que na Meriva Preta nós andamos 90 mil quilômetros num ano, 90 mil quilômetros no ano, de igreja em igreja. Sustentamos por muitos anos o trabalho missionário. Abrimos com a ajuda da Secretaria Regional de Finanças e MW em Porto Alegre, que hoje é realidade. Igreja que nós enviamos os nossos filhos para lá, e igreja que devolve os nossos filhos para cá. Aleluia! Glória a Deus! Está chegando aí de Porto Alegre de volta. Então se prepara, Everton, porque tu vais voltar, em nome de Jesus. Abrimos com a ajuda da Secretaria Regional de Finanças da MW em Porto Alegre. Entregamos para os irmãos do Prado, os irmãos do Prado que estão aqui conosco, dê um glória a Deus aí. Não parece que vocês comeram churrasco hoje. Aleluia! Fizeram churrasco com o pastor, hoje ele não foi. Bueno. Nós destacamos também nesses últimos tempos na área social, Projeto Guris, uma casa entregue para a glória do Senhor, uma casa, não só uma casa, um sonho, um lindo sonho, entregue, imobiliada para os nossos queridos irmãos, glória a Deus. Procuramos suprir não somente a necessidade dos membros, mas principalmente da comunidade carente da nossa cidade, e vamos continuar fazendo. Continuamos sendo igreja, edificando vidas e sendo dia a dia instrumento nas mãos do Senhor para a sua glória. Esse período da história mostra que realmente nós somos igreja, igreja que cumpre o seu chamado, igreja que cumpre a sua missão. E a palavra que define esse período, eu poderia colocar muitas, porque nós vivemos aqui, mas a palavra que define no meu ponto de vista é promessas. Promessas que se concretizaram, sonhos que se concretizaram. Em uma das nossas reuniões, a irmã Marta se levantou, usada por Deus naquela oportunidade, e disse a um dos nossos irmãos, porque ali a reunião estava ferrenha, e ela disse: irmãos, o que nós estamos vivendo hoje é resposta de oração de muitos anos, promessas se cumprindo para a glória do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, para encerrar, em relação ao que nós vivemos e em relação ao que nós viveremos ainda nos próximos dias, até a vinda do Senhor Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos tem revelado pelo seu Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e nós amamos ao Senhor. Deus tem se revelado e continuará cumprindo
a sua palavra. Você pode dizer amém? Essa é parte da nossa história. Essa é parte da sua história. E eu digo parte porque se você a escrevesse, se eu pedisse para você escrever essa linda história, você escreveria de uma forma diferente, quem sabe mais linda do que foi escrito aqui, com detalhes que eu não conheço, com testemunhos que nós não ouvimos, com milagres que não desceu ao coração de muitos, que muitos não sabem, mas que Deus fez. História de Deus nesse lugar. Então eu digo, essa é parte da nossa história, essa é parte da sua história, mas independente do ponto de vista, do meu ponto de vista ou do seu ponto de vista, independente de tudo isso, que Deus continue sendo glorificado aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Coloque-se de pé. Aleluia, Pai. Pastor Felipe vai nos ajudar e depois nós vamos orar. Só depois nós vamos orar. Oh, aleluia, Pai. Pelo que vemos, aleluia, e o que nos move é o que nós cremos, nação santa. Olha o que somos. Somos a igreja. Tu és a igreja do Senhor nesse lugar. Vivemos por fé. Aleluia. Estamos de pé. Não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos. O justo, esse vive pela fé. Aleluia. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa. Diga. Somos a igreja. Diga bem forte, aleluia. Vivemos por fé. E nós estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Não esqueça disso, irmão. Os leões não pararam. Não esqueça a igreja do Senhor. Ninguém pode parar. Aleluia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição, oh. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Diga bem forte. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. E o que nos move. Nós cremos na tua palavra de Deus, para esse lugar, para esse povo, para esta casa, para a tua vida, para a tua história, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, diga isso bem forte. Vivemos por fé. Nós estamos de pé. Aleluia, Pai. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Deus da glória. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar
diga isso ao Senhor. A igreja, os leões não pararam. A igreja do Senhor. Agora diga bem forte, aleluia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Essa é a tua história, irmão. Aleluia, Pai. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor da glória. Obrigado, Deus maravilhoso. Obrigado pela nossa história como igreja. Obrigado pela nossa história como família wesleyana aqui nesse lugar. Aleluia. Dá a mão para a pessoa que está aí ao seu lado, feche o corredor. E nós vamos levantar um grande clamor. Nós vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Obrigado pelos fundadores desta igreja. Obrigado por aqueles que se fizeram instrumento nas mãos do Senhor nesse lugar. Obrigado por aqueles que fundaram essa igreja, que foram instrumento e estão conosco até o dia de hoje nesse lugar, sendo instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado por você que se achegou durante essa história linda e maravilhosa que Deus vem escrevendo. Pastor, o Senhor não nomeou a minha casa, a minha família. Eu não tenho como nomear a todos. Eu nomeei apenas os fundadores e o início dessa obra. Mas você está sendo nomeado constantemente por Deus, notado constantemente por Deus. É a tua história sendo escrita nesse lugar. É o Senhor fazendo história. É o Senhor escrevendo história através da sua vida nesse lugar, irmão. Por isso não desista da tua família. Isso é gratidão. Gratidão pela tua família, gratidão por esta casa, gratidão por esta igreja, gratidão por esse povo. Nós não somos perfeitos, não, mas estamos sendo forjados por Deus nesse lugar. Deus forjando a sua igreja, Deus forjando o seu povo, Deus escrevendo uma nova história a partir do dia de hoje. Faça um voto, renove os teus votos com o Senhor em relação à assiduidade, fidelidade, a sua missão, o seu chamado, o dom que Deus lhe deu. E cumpra a sua missão na face da terra, pois Jesus está voltando, irmão. O Senhor está às portas. Jesus está voltando. Aleluia, aleluia. Lembre-se disso. Continue sendo igreja, porque Deus está contando com você. Faça tudo para a glória de Deus. Quando a obra acabar, glorifique o Senhor, exalte o Senhor e diga: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui eu vi a glória de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a graça, a misericórdia do Senhor na minha vida, na minha casa, e por isso eu continuarei em gratidão ao Senhor. Amém, igreja? Vamos levantar um grande clamor. Abra a sua boca e comece a agradecer ao Senhor agora por esta igreja, pela nossa história, por todos aqueles que foram usados pelo Senhor, instrumento nas mãos de Deus, por aqueles que ninguém notou, por aqueles que ninguém viu, mas que o Senhor notou, viu sim, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, e Ele continua desejoso em se mostrar forte e poderoso para com todo aquele cujo coração é dEle, somente dEle. Aleluia, aleluia, Senhor, Pai de amor. Eu me alegro, Deus de graça, pelo privilégio de participar desse momento, dos 48 anos de existência desta igreja, que, ó Deus de graça, completamos agora alguns dias atrás, no dia 18 de outubro, Pai de amor.
obrigado pelos fundadores, obrigado, Pai de amor, por todos aqueles que vieram se achegando, que o Senhor acrescentou no decorrer dos dias, dos anos nesse lugar. Cada um dos teus filhos, preciosos aos teus olhos, amados do Senhor nesse lugar, meu Pai, obra que tu tens realizado em nosso meio, nas nossas vidas, glorificando assim o teu nome, Pai. Nós te damos graça, há alegria no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor ainda há de fazer nesse lugar. Obrigado, meu Deus, por esse grande amor. Obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia que nos tem alcançado, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, a nossa história, para continuar sendo, ó Pai de amor, escrita pelo teu Deus, obra do Senhor nesse lugar, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.